muito bem-vindo ao programa Viva a Vida. Estamos aqui dentro do perfil desse programa, que é sempre ser de utilidade pública, levar a você que está nos assistindo tudo que for melhor para a sua vida, agregar coisas boas, informações e conhecimento à sua vida, para que você também seja aí um multiplicador. Dentro desse perfil, dessa esteira do programa Viva a Vida, estamos aqui com o Giovanni Vieira. Giovanni Vieira, ele é estudante do SENAC, do grupo de eventos, e está promovendo um evento muito interessante, beneficente, em prol do Asilo São Francisco. Giovanni, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer muito grande poder divulgar um projeto tão bonito, um projeto tão solidário. Eu acho que se as pessoas fizessem mais isso, né, utilizassem os recursos, as ferramentas que têm para ajudar mais ao próximo, como a sua turma está fazendo, o mundo seria melhor, com certeza, né? Giovanni, muito obrigada por você estar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como surgiu esse projeto de fazer esse evento beneficente lá no Asilo São Francisco. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade que vocês estão nos cedendo diante a expor o projeto, a exploração do grupo. O projeto ele nasceu diante a uma necessidade do grupo que nós precisamos apresentar um evento para a conclusão do curso. O curso é o curso de... Podia ser qualquer evento, mas eles escolheram um evento beneficente. Sim, nós precisávamos apresentar uma proposta de um evento e, diante das opções que nós tínhamos, nós optamos em promover uma ação social para uma entidade, no caso de Taubaté. E nós optamos pelo Lar São Francisco, diante da história da instituição, o papel que a instituição tem também para a cidade de Taubaté. Não só para Taubaté, mas para a região, sim, né, Giovanni? Sim, para a região, porque ela atende não só idosos carentes de Taubaté, ela atende idosos de toda a região. E a intenção é promover, para trazer ao conhecimento da sociedade, a instituição, o papel que ela tem e as necessidades que ela também apresenta hoje. Porque ela tem a necessidade de manutenção, no caso, digamos assim, insumos alimentares, kit higiene. Então, é uma demanda grande. Sim. E, para tudo isso, a maioria das vezes, eles dependem de doações, de voluntários. E é importante também esclarecer que o Asilo São Francisco ele não é uma entidade privada, é uma entidade pública, né? Uma parte dos recursos, inclusive, é fornecido pela Prefeitura Municipal de Taubaté. Só que nunca é o suficiente, né? Diante da demanda que ele tem, hoje a casa ela atende cerca de 95 idosos. É muito idoso. Olha, a gente sabe que as necessidades são muitas, né? Sim, sim. Existem idosos acamados lá, Giovanni? Sim, pela visita técnica que nós realizamos, existem idosos que estão acamados e a casa ela é dividida por alas. Certo. Tem os idosos que eles estão acamados, que dependem de uma certa atenção. Tem os idosos que, digamos assim, interagem melhor com os projetos que acontecem na casa, confraternizam, e outros que eles ficam reservados. Mais reservados, né? mais retirados, digamos assim, porém participam não efetivamente dos eventos. Então, como nós estamos chegando no espaço deles, a gente sempre tem que ter o papel do respeito, né? Sim, principalmente respeitar o local onde nós estamos chegando. Né? Mas esse evento consiste em quê? Esse evento ele consiste em arrecadar doações para a Casa São Francisco. Certo. E aí vocês vão fazer um almoço, um café, como é que vai ser? Então, o projeto ele chama Uma Tarde para Lembrar. Olha que gostoso. Por quê? Porque no dia nós pretendemos... Já tem data? Já, a data vai ser dia 6 de maio. 6 de maio, muito bom, bela data. É um domingo, Giovanni? Um domingo, primeiro domingo de maio. E vocês vão fazer o que lá na entidade? Nós vamos oferecer para eles um café caipira. Olha
Olha que gostoso. Tipo, tudo voltado mesmo para tentar relembrar a infância, trazer memórias deles. Porque, alegres, né? Sim, memórias com certeza, felizes. memórias alegres, memórias felizes. E como nós, a equipe, perdão, nós se auto-intitulamos Os Atemporais. Os Atemporais, Os belo Atemporais, nome, né? porque Bela denominação. Sim, porque tudo passa, a idade ela chega, porém a memória fica, as lembranças permanecem, a música ela tem continuidade. Que lindo. Então o projeto nós... Eu estou imaginando já como vai ficar lá no dia, que coisa mais linda. Sim, nós vamos estar decorando o espaço também para que seja... Vai ser uma festa, né? Vai ser uma festa, um evento Quantos diferente. idosos interagem com, por exemplo, poderão interagir nesse evento que vocês proporcionarão? A média de 30 a 40 idosos que estarão participando, digamos, efetivamente do evento. Né? E lógico que esse evento, esses idosos irão participar, mas as doações serão para todos os idosos da casa. Sim, né? as doações ela visa atender a toda a instituição, não especificamente a um ou outro. E vocês estão arrecadando o que praticamente? O foco nosso são kits de higiene. O que é um kit de higiene, O kit pessoal? de higiene seria shampoo, desodorante spray, creme dental, creme de pentear. Acho que creme de pele também, eles têm a pele muito ressecadinha, sim, né? É que nós temos algumas recomendações que, no caso, quanto a produtos para utilização também, né? Porque não são todos que podem utilizar muitas vezes. Então a gente está focando mais na parte de shampoo, creme dental. Mas creme também de se a pentear. pessoa quiser mandar, depois chega lá, Sim, a direção vai saber selecionar, né? Sim, é como nós ainda comentamos no projeto. O que vir a mais e agregar, doações são todas bem-vindas. Fralda geriátrica também? Sim, fraldas geriátricas, que é uma necessidade que a casa tem. Eu imaginei. E também a parte de alimentação? Alimentos não perecíveis. Algumas coisas, nós estamos também, quem quiser doar, nós estamos aceitando. Porém, o foco nosso, como a gente comentou, seria os kits de higiene. Pessoal, e as fraldas geriátricas. Sim, mas quem quiser doar arroz, feijão, lógico. óleo, né, pó de café, açúcar, não tem problema nenhum, Não, né? aí nós Onde que entrega essas doações? As doações elas estão sendo centralizadas no SENAC, na unidade de Taubaté. Fica onde o endereço? O endereço eu não sei de cor. Não tem problema, mas fica, olha, é no SENAC, em Taubaté, ok? Então é só pegar lá, pôr no Google, né? Coloca no Google. Coloca no Google. O acesso é muito fácil, porque eu não lembro... ali todo mundo sabe onde é que é, todo mundo conhece o SENAC em Taubaté, do lado do municipal, da Escola Municipal Ezequiel de Souza, não é isso? Exatamente, tem o supermercado Extra, que fica logo na saída da Dutra, e praticamente ao lado, aquela descidinha, já é o SENAC. Já é o SENAC. Já é o SENAC. Muito bem. Giovanni, muito obrigada por estar aqui conosco e nos permitir participar desse evento e dessa ação solidária, porque isso é muito importante. Eu acho que nós temos que devolver à sociedade um pouco daquilo que nós recebemos, né? Como conhecimento, como ações sociais, solidárias. Eu acho que quando a gente pensa um pouquinho no próximo, o mundo fica melhor. Esse é sempre o nosso objetivo, né? Sim, o foco nosso, desde o início do projeto, temos a parte social, temos que colocar em prática o que nós estamos aprendendo durante o curso. Então, a melhor forma de colocar isso em prática é executando. Muito melhor executar de uma forma social, você retribuindo para a sociedade o conhecimento, melhor de tudo. Dando à sociedade essa possibilidade de perceber o retorno que ela pode dar de tudo que a gente recebe diariamente. É isso mesmo. Olha, muito obrigada, Giovanni. Eu que agradeço, foi um prazer. Virgínia, pelo espaço. E se você tiver aí alguma coisa que o seu coração peça que possa ajudar o Asilo São Francisco, é só deixar lá no SENAC. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser assim maravilhoso, vai ser um sucesso e vocês vão ganhar 10. Com certeza, a intenção é essa, que seja um sucesso. Eu que agradeço.
Não sai daí, no próximo bloco nós vamos conversar com uma psiquiatra sobre autismo. O que é o autismo? Como ele deve ser tratado? Nós estamos em abril, no mês justamente onde nós temos a maior relevância com esse assunto. Então vamos conversar sobre autismo no próximo bloco. Não sai daí. Retornamos com o nosso programa Viva a Vida e agora o assunto é autismo. Eu estou aqui com a psiquiatra infantil, a doutora Lisete Caricati. Muito prazer, doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu entendo que essa matéria é um assunto, na verdade, esse assunto é extremamente relevante para toda a população. Doutora, o que é o autismo? Então, o autismo é um transtorno do desenvolvimento, né, que a gente sabe que a criança já nasce com isso e isso vai aparecendo, a gente vai percebendo essa alteração no decorrer do desenvolvimento da criança. É importante explicar por que mudou essa terminologia. Antigamente se falava apenas autismo. Sim. Hoje em dia a gente usa o termo transtorno do espectro do autismo. Então ficou TEA. TEA. Isso. Por que se mudou? Certo. Porque nós observamos que dentro do autismo você tem vários níveis, você tem quadros leves, moderados, muito graves. Então, quando a gente fala em espectro, a gente usa, por exemplo, o espectro de cores. Sim. Então, por exemplo, no azul, quando eu falo para você, existe um livro azul, que azul? Azul claro, azul turquesa, azul escuro. Azul marinho, né? Isso, então para lembrar as pessoas que o espectro do autismo é bem variável, que você pode ter vários graus de Isso problemas. É muito relevante, muito importante, porque às vezes pode não aparecer, pode não aparentar, não é isso? Exatamente. E como que a família consegue identificar que o filho ou um parente, ele apresenta o TEA, né? Transtorno do espectro do autismo. Eu já aprendi. Isso. Então, é muito importante que as famílias observem as crianças desde bebezinho. Não só em relação à suspeita de autismo, mas a suspeita de que está acontecendo alguma coisa diferente no desenvolvimento. O que, por exemplo, doutora? Por exemplo, uns bebezinhos, já aos 3 meses de idade, eles já acompanham as pessoas com o olhar. Então, você já observa que a criança, quando alguém chega, a criança acompanha com o olhar, ela já olha para o rosto da mãe. Então, a criança ela interage, já começa a interagir com o olhar. Um pouco tempo depois, a criança começa a sorrir, que é a alegria de todo mundo, né? É verdade. Quando a muito criança lindo, começa... né? Bebê sorrindo é tudo de bom. E aí você percebe que o sorriso da criança é um sorriso intencional, não é um sorriso reflexo. Então, é aquele sorriso quando alguém brinca, faz uma gracinha, quando a mãe se aproxima. Então, isso é o desenvolvimento normal. Esse é o normal. Se você tem uma criança que não sorri, por exemplo, ou que tem pouca expressão facial, que não acompanha as pessoas com o olhar, você já tem que começar a prestar atenção, porque pode haver alguma coisa errada. E o autismo, ele é um problema neurológico? Isso é uma dúvida minha. Sim. Mas acredito que também seja a sua. É neurológico? Sim, é um problema de desenvolvimento. Genético? Provavelmente é genético. A ciência, as pesquisas caminham para isso. É verdade que o autista, ele é mais inteligente que a maioria de nós? É outra dúvida que todo mundo tem, não é? Não, então, existe esse mito, existe esse mito. A gente sabe que
nem sempre o autismo compromete a cognição da criança. Às vezes a criança é inteligente, mas ela não consegue se comunicar, não consegue expressar aquilo que ela está aprendendo no mundo. Agora, existem alguns casos mais raros de crianças que desenvolvem algumas habilidades especiais. Crianças que aprendem a ler e escrever muito cedo, ou têm uma habilidade especial para música, mas não é o mais comum. Não é comum. Não Isso é o mais seria frequente. uma pequena parte. E tem também os casos mais graves, onde além do autismo, a criança tem uma deficiência mais global, né? Entendi. Agora, quais seriam os tratamentos disponíveis hoje em dia para, vamos dizer assim, para... A mãe já identificou a criança, tem 3 meses ou 6 meses, né? Já identificou que ela não tem essas características normais, esse comportamento normal das demais crianças. O que ela tem que fazer? Então, eu gostaria até de dar mais algumas dicas a Sim. respeito de observação. Sim. Né? Que é assim, as crianças vão desenvolvendo uma comunicação também gestual. Então, o normal é que com 6, 7 meses a criança dê tchau, jogue beijo, que ela consiga ter alguma comunicação, mesmo que ela ainda não fale. Né? A partir de 1 ano, começa a falar algumas palavrinhas, algumas sílabas. Aos 2 anos de idade, a criança já tem que estar falando algumas palavras. Então, muito observar a comunicação. De 150 a 200 palavras com 2 anos, né? Eu aprendi isso com uma fonoaudióloga que eu entrevistei. Isso depende muito do ambiente, se a criança é estimulada. Então, o que a gente pede para as pessoas prestarem atenção é se a criança está demorando muito para começar a falar e se a comunicação dela gestual também está muito comprometida. Certo. Se é uma criança que não dá tchau, que não joga beijo, que não interage. Certo. Né? Então, isso é uma das características mais importantes. Com relação ao tratamento, né? Em primeiro lugar, se você percebe que o seu bebê, a sua criança, é diferente das outras crianças que você conhece da mesma idade, procure o pediatra ou o neurologista infantil para poder fazer um exame, uma avaliação mais cuidadosa para ver o que está faltando, qual é o aspecto que essa criança não está conseguindo desenvolver adequadamente. Feito o diagnóstico do autismo, que é um diagnóstico também muito cuidadoso, é um diagnóstico clínico, né? E é um diagnóstico multidisciplinar, então passa pelo neurologista. Tem os exames, né? Os passa exames de imagem, por uma avaliação para ver se a criança tem problema auditivo, problema visual. Então, você faz uma avaliação multidisciplinar com fonoaudióloga, com psicóloga. E depois que é feito o diagnóstico, aí essa criança também vai ter que ser atendida por uma equipe multidisciplinar, que seria psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e às vezes até uma fisioterapeuta, se a criança tem também um problema motor mais grave. Uma dificuldade, né? Isso. Doutora, quanto mais cedo for diagnosticado, é mais interessante que ela inicie o tratamento de forma precoce? Ela vai ter maior resultado? Isso, perfeitamente. Porque o objetivo do tratamento é desenvolver essas habilidades que estão comprometidas. Então, quanto mais estímulo a criança tem, quanto mais cedo ela começa com as terapias, mais você vai ter um progresso no desenvolvimento da criança. E eu entendo também que é um trabalho a ser desenvolvido até com os pais. Sim. Né? Porque existe também a negação dos pais, muitas vezes, né? Mas esse é um outro assunto, né? Mas a equipe também tem como objetivo acolher os pais, orientar. Então, e aí isso é o mais importante. É uma parceria importante da família. É uma parceria muito interessante. Olha, que assunto fantástico, né? Eu acho que agora tirou aqui algumas dúvidas. Eu sei que existem inúmeras outras, vocês podem deixar as suas dúvidas lá no Facebook, no canal, né? no Programa Viva a Vida, lá no Facebook. Nós temos o Instagram, que é @programa_Viva a Vida. E temos também o YouTube, né? Programa Viva a Vida, Virgínia Machado.
pode deixar lá a sua dúvida, que se for necessário a gente traz a doutora aqui de volta. Sim, tá é um bom? prazer. Doutora, muito obrigada, doutora Lisete, uma graça, um amor de pessoa que veio distribuir conhecimento, compartilhar conosco esse conhecimento tão rico, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Não sai daí, porque daqui a pouco tem a dica jurídica, hein? Já volto. Nesse bloco, nós tiramos dúvidas dos nossos internautas, dos nossos telespectadores. E como a gente vem conversando bastante sobre imóveis nos últimos programas, a dúvida que chegou foi sobre a aquisição de imóveis quando eles ainda estão na planta. Nós estamos sabendo que os juros agora baixou, né? Os juros para os financiamentos imobiliários estão mais baixos, e justamente para fomentar esse mercado da construção civil. E qual é o cuidado que deve-se ter quando você vai investir na aquisição de um imóvel que ainda está na planta? Então, veja bem, ele nem começou a ser construído ainda, ele é uma ideia, ele é um projeto, ele é um empreendimento, né? Primeiro, você tem que analisar se a construtora, se esse empreendimento ele é viável. A construtora é idônea? Como é que você pode saber disso? Primeiro, você analisa aí os PROCONs da sua cidade, você pode analisar aquele Reclame Aqui, né? Muita gente reclama lá, eu acho que é interessantíssimo a gente analisar sempre. Você pode entrar no site do Tribunal de Justiça, que é tjsp.jus.br, pegar lá primeira instância, e você colocar o nome da construtora. Se tiver processos contra ela, pessoas movendo processos contra ela de outros empreendimentos, vai estar lá. Então, aí você já vê que se tem um monte de gente reclamando, um monte de gente processando, você não vai cair aí no conto do vigário e entregar o seu rico dinheirinho, né? Muito bem, isso para iniciar, ok? Agora, quando você já fez o contrato, no contrato existe uma cláusula que dá uma carência para a construtora entregar a obra pronta com a BITSE, normalmente de 180 dias. Nós, que somos consumeristas, né, que somos operadores do direito, especializados em direito do consumidor, entendemos que essa cláusula é abusiva. Porém, a jurisprudência vem até acatando essa possibilidade de estender o prazo de entrega do imóvel para 180 dias depois da data marcada, porque no contrato tem que ter a data de entrega do imóvel. Por que isso? Porque se o imóvel não for entregue nessa data, você vai estar tendo prejuízo, você concorda? Você poderia deixar de pagar aluguel, deixar de morar com a sogra ou alugar esse imóvel e trazer renda para a sua família. Então, de toda forma, você vai ter prejuízos. E esse prejuízo você pode buscar judicialmente através de uma ação de indenização de perdas e danos. Aí você pode buscar a multa contratual, né? Porque, na verdade, ela deu causa, a construtora deu causa a essa demora na entrega, digamos assim. Você pode buscar as perdas e danos, você tem que provar qual é o seu prejuízo, quanto seria o aluguel desse imóvel, quanto você paga de aluguel no imóvel que você está, em vez de estar no seu, propriamente dito. Então, tudo isso você pode estar buscando judicialmente. Agora, se não entregou a obra, se você tem dificuldade, você pode também pedir a rescisão do contrato. Isso é importante, você pode pedir as multas, você pode pedir indenizações e você pode rescindir pedindo a devolução de todo o seu dinheiro, ok? Aí você vai investir em outro lugar. Não são processos rápidos, é lógico, mas é importante que você saiba que você pode fazer isso. E o programa de hoje teve o apoio da loja Simulação, que fica lá no shopping em Taubaté, no shopping Taubaté. Temos o apoio da Patrícia Joias, que nos proporcionou os acessórios, e temos o apoio do Salão de Belezas
Vesso, que é lá de Tremembé. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Continue nos acompanhando.